Olá, estamos na quinta aula de estrutura de dados. Até agora nós vimos a lista linear sequencial, onde os elementos ficavam um do lado do outro na memória, e a partir da aula de hoje a gente vai ver estruturas em que os elementos estão espalhados na memória e eles têm alguma forma de indicar quem é o próximo de cada elemento. E justamente a isso a gente vai dar o nome de lista ligada. Então, até hoje nós vimos que um elemento ficava um do lado do outro, no caso num arranjo, nossa implementação usava um arranjo, e depois a gente fez a inserção ordenada pelo valor da chave. Na aula passada a gente vai seguir essa ideia aqui hoje, porém, ao invés de ter que colocar um elemento do lado do outro fisicamente no arranjo, em posições adjacentes do arranjo, eles vão poder estar em posições espalhadas. A gente viu que com a ordenação que a gente fez na aula passada, a gente podia fazer busca binária, que era uma coisa eficiente, porém inserção e exclusão eram custosas porque tinha que ficar deslocando os elementos para manter o arranjo ordenado. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma estrutura com o que a gente viu até agora, que seja totalmente eficiente para todos esses aspectos, porém, essa questão de ter que ficar deslocando elementos, a gente vai conseguir superar na aula de hoje, justamente porque, já que cada elemento fala onde está seu próximo, ele não precisa ficar fisicamente um do lado do outro, então a gente não precisa ficar deslocando elementos para fazer isso. E justamente essa estrutura tem o nome de lista ligada, e o ligado é justamente porque cada indivíduo, cada elemento da nossa estrutura fala onde está o seu próximo. Ainda é uma estrutura linear, ou seja, cada elemento pode ter um predecessor e um sucessor no máximo, exceto o primeiro e o último. E a ordem lógica dos elementos agora, a ordem que é vista pelo usuário, ela vai ser diferente da ordem física, o que não acontecia na implementação sequencial. E como eu já disse, cada elemento tem que falar onde está seu próximo, já que ele não vai estar na próxima posição do arranjo, por exemplo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um campo para indicar onde está o próximo. Na aula de hoje a gente ainda vai fazer uma implementação estática, a gente ainda vai usar um arranjo, a gente vai pré-alocar toda a memória de uma vez, conforme a gente já tem feito nas duas últimas aulas. Porém, em cada posição do arranjo a gente vai ter que ter um campo que, para cada elemento, falar onde está o seu sucessor. A partir da próxima aula a gente começa a ver também implementações dinâmicas, onde a gente aloca a memória para cada novo elemento e não precisa assim ter um arranjo pré-definido já alocado. Então, a ideia é mais ou menos a dessa figura aqui. A gente tem um arranjo de elementos, cada elemento, além de ser um registro, de ter todos os campos que interessam para o usuário, ele também tem o índice do seu próximo elemento. Então, se a gente imaginar aqui que a gente está novamente tratando uma estrutura ordenada pela chave, o 5 é o nosso primeiro elemento e ele fala, o próximo elemento, em termos de ordem de chave, está na posição 3 do arranjo, que é o elemento 7, o próximo está na posição 2 do arranjo, que é o elemento 8, o próximo está na posição 1 do arranjo, que é o 9, e esse menos 1 indica que o 9 não tem sucessor, ele é o último elemento da nossa estrutura ordenada. Então é como se tivessem aí uma seta ligando um elemento ao outro, que é justamente a função desse índice que a gente acabou de falar. E como que a gente faria, pensando nessa estrutura ainda lógica, já a gente vê como implementar isso, como que a gente faria para excluir o elemento de chave igual a 8? O que acontece com o 8 é que o 7 fala que o 8 é o sucessor dele e o 8 fala que o 9 é o sucessor. Para excluir o 8, o 7 tem que falar que o 9 é o sucessor dele. Então, o que a gente vai fazer é justamente o 7 parar de apontar para o 8, a gente fala que ele aponta para o 8, ele tem um índice indicando onde está o 8, e ele vai apontar para o 9. E como que a gente insere o elemento 1, que é o elemento que tem o menor valor de chave entre os elementos que já estão lá? A gente pega uma memória disponível, uma posição disponível do arranjo qualquer, depois a gente vai ver como gerenciar isso, e o 1 tem que apontar para o próximo elemento, para o elemento com chave maior que ele, se a nossa estrutura estiver ordenada. Mas precisamos tomar alguns cuidados para gerenciar essa estrutura. Primeiro, a gente tem que saber onde está o primeiro elemento, porque no arranjo normal, implementação sequencial que a gente tinha, o primeiro elemento válido estava sempre na posição 0 do arranjo. Agora não, ele pode estar em qualquer posição do arranjo, então a gente tem que ter uma variável, um campo para controlar isso. E, além disso, a gente tem que saber quais são os elementos disponíveis e onde eles estão. Então a gente vai ter um campo que indica onde está o primeiro disponível e cada elemento disponível sabe onde está o próximo. Então, em termos de estrutura, a gente vai ter uma certa diferença em relação ao que a gente fez na aula passada.
Primeiro aqui eu vou definir duas constantes, a gente já tinha, né, a constante max, agora eu vou ter a constante inválido, que vale menos 1, que é justamente para indicar um índice inválido no nosso arranjo. Novamente, a gente não precisava disso, a gente podia usar o menos 1 dentro de todo o código, mas essa palavra reservada inválido deixa mais clara a leitura do nosso código, por isso a gente vai usar ela, que a gente acabou de definir. Em termos de estrutura de registro, né, o tipo chave e o registro é igualzinho o da aula passada. O que muda é que dentro do nosso arranjo, na aula passada a gente tinha um arranjo de registros. Agora a gente tem um arranjo de elementos, e o que é um elemento? É o registro em si, que é a informação que é útil para o usuário, mas a informação de em que posição está o próximo elemento. A gente tem essa informação adicional que o nosso código que precisa. Para o usuário isso não interessa, mas para a gente que está gerenciando a estrutura, a gente precisa saber isso. Então, a nossa lista, ao invés de ser um arranjo de registros, é um arranjo de elementos, e agora a gente precisa saber onde está o primeiro elemento válido, que a gente chamou aqui de início, o índice do início, e a outra informação que a gente precisa é onde está o primeiro elemento disponível. A gente vai gerenciar uma lista de elementos disponíveis também. Notem que nessa implementação eu não coloquei um campo chamado número de elementos. Poderíamos ter colocado qual é a vantagem e qual a desvantagem. Vantagem, se a gente quiser saber o número de elementos, é só consultar o campo. Desvantagem é que a gente, em cada inserção, em cada exclusão, tem que acertar o valor, atualizar o valor desse campo. Então, aqui tem uma ideia da modelagem já considerando o campo início disponível. Então, o início, nesse caso, é a posição 0 do arranjo, né? O primeiro elemento está na posição 0, que é o elemento 5. O próximo elemento dele está na posição 3, que é o 7. O próximo está na posição 9, perdão, está na posição 1, que tem valor 9. E a gente tem uma lista de disponíveis também. Nesse momento aqui, representado por essa figura, o primeiro elemento disponível está na posição 4 e o segundo está na posição 2. E daí ele tem esse menos 1 aqui falando que ele não tem mais ninguém disponível além desses dois que a gente viu aqui. Bom, as funções que nós implementaremos aqui são exatamente as funções que nós implementamos nas últimas aulas de inserção, exclusão, busca, inicialização. Então, vamos fazer exatamente a mesma coisa, obviamente pensando agora nessa nova estrutura. Então, para a gente inicializar a nossa estrutura, o que a gente tem que dizer? Tem que dizer que não tem nenhum elemento válido, mas a gente também precisa dizer que todos os elementos estão disponíveis. Dizer que não tem nenhum elemento válido é só falar que o início vale inválido, né? Vale menos 1, o campo início. Porém, a gente vai criar uma lista com todos os outros elementos falando que eles estão disponíveis. Então, basicamente, a gente está com uma estrutura só gerenciando duas listas. Uma de elementos válidos, inseridos pelo usuário, e a outra de elementos disponíveis. Então, a nossa função vai começar justamente falando que cada elemento está disponível. Na verdade, ela vai pegar cada um dos elementos do nosso arranjo, da posição 0 até o penúltimo elemento, e vai falar que o próximo disponível dele é o seguinte. Então, o elemento da posição 0 vai falar que depois dele, o primeiro disponível é quem está na posição 1. Da posição 1 vai falar da posição 2 e assim por diante. Então, a gente vai ter nosso arranjo e vai falar assim, o primeiro fala que o próximo é disponível e assim por diante. Os campos que estão com interrogação são aqueles que a gente ainda não mexeu. O que falta fazer, que é justamente mexer nesses três campos que estão com interrogação. O último disponível, que é o que está na última posição, ele não tem mais ninguém como disponível, não tem ninguém disponível depois dele. Então, a gente vai ter que colocar que esse valor aqui é menos 1, é inválido, né? Ele é o último elemento da lista dele. Então, é isso que é feito nessa linha. O início vai marcar inválido, justamente porque não tem nenhum elemento válido, a gente está inicializando a estrutura, e a variável dispo, que indica o índice do primeiro elemento disponível, vai apontar para 0, porque todos os elementos são disponíveis, começando do 0 em diante. Para retornar o número de elementos, aqui a gente vai ter um problema que a gente não tinha na última estrutura. Na última estrutura da aula passada, a gente tinha um campo número de elementos. Aqui a gente não tem. Então, a única maneira de saber quantos elementos válidos tem ocupados é percorrendo a lista de elementos ocupados. E como que a gente faz isso, né, a lista de elementos válidos? A gente começa do primeiro elemento válido e vai indo elemento a elemento até encontrar um elemento que o próximo dele é menos 1. Então, a gente vai ter uma variável aqui que a gente vai criar, que eu chamei de i, que ela começa com o início, que é o índice do primeiro elemento válido. Enquanto ela for diferente de menos 1, a gente vai ter a nossa variável tan, que vai contar quantos elementos tem, ela vai somando de 1 em 1. Então, a gente vai ter um laço aqui, enquanto o i for diferente de inválido. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o i é um elemento válido, então somamos 1, contamos ele, vamos para o próximo elemento válido, que é dado justamente pelo índice prox, pelo valor prox do registro atual. Então, a gente faz esse laço e, ao final, a gente retorna tan, quando a gente chegar
no final da nossa estrutura. Para exibir e imprimir os elementos, a ideia é muito parecida com a ideia de contar o número de elementos. A gente vai ter que iterar, vai ter que percorrer todos os elementos num laço, ao contrário do que a gente fez na função anterior, que a gente somava 1 na variável tam, o que a gente vai fazer agora vai ser imprimir a chave do elemento atual. Então, a gente tem a mesma estrutura básica, mudando aqui que a gente tem um print no começo e um print no final, justamente para imprimir que a gente está imprimindo uma lista, imprimir um enter no final, mas o nosso laço principal é a nossa variável i, que vai iterar pelas posições válidas, é igualzinho. Enquanto i for diferente de inválido, imprima a chave do elemento atual, do elemento da posição i, e vá para o próximo elemento. A busca por elementos, né, o nosso arranjo nossos elementos estão ordenados, né, a gente está usando a mesma lógica que a gente usou na aula passada de elementos ordenados, porém é uma estrutura ligada, então não dá para a gente fazer a busca binária. Por quê? Para fazer a busca binária, a gente precisava, a cada passo, saber onde está o meio do arranjo, o meio dos elementos que a gente está visitando no arranjo em termos de ordenação. Já que os elementos estão espalhados, o elemento que está no meio do arranjo não necessariamente é o elemento do meio da nossa lista. Ele pode ser o primeiro, pode ser o último, pode ser um elemento inválido, um indisponível. Então, não dá para fazer busca binária. O que a gente vai precisar fazer vai ser uma busca sequencial. Então, o usuário passa para a gente a chave que está sendo buscada, né, dentro da nossa lista, e a gente vai ter que buscar dentro dos elementos válidos. Se a gente achar, a gente retorna o índice desse elemento dentro do arranjo. Se a gente não achar, a gente retorna inválido. Lembrando que a nossa estrutura está ordenada, então dá para a gente fazer um pequeno truque para otimizar essa busca, para não necessariamente precisar passar por todos os elementos. Então a gente começa do primeiro elemento, enquanto o i não for inválido, né, enquanto for um endereço válido entre os elementos da nossa lista, e aqui está o truque para a gente tirar vantagem da lista estar ordenada. Que truque é esse? A lista está ordenada, estou procurando a chave de valor CH. Se o elemento atual tiver um valor maior do que a chave buscada, não adianta eu continuar buscando, porque a chave está ordenada, já achei um valor maior do que o que eu estou buscando, então todos os outros elementos vão ser ainda maiores do que o elemento buscado. Então, por isso que tem essa condição. Enquanto a chave for menor, eu continuo indo para o próximo elemento. Quando eu sair dessa condição, né, notem que dentro do laço a gente só tem um comando que vá para o próximo elemento. Quando eu sair dessa condição, podem ter acontecido diferentes coisas. Uma delas é o i ter se tornado inválido, isso tira a gente do laço. Se o i for inválido, eu tenho que retornar -1, retornar inválido para o usuário, que o elemento buscado não está lá. Mas se o i não for inválido, pode ser que a chave do elemento atual seja maior do que a buscada. Para sair do laço, ou ela é igual à buscada, ou é maior. Se for maior, quer dizer que a gente também não achou o elemento, então também vou retornar -1. A gente só vai retornar o i, né, o valor encontrado, o índice onde o elemento foi encontrado, se a chave for válida, perdão, se o índice for válido e se a chave tiver o valor da chave buscada. Então, se o i não for inválido, ou seja, for válido, e a chave do elemento da posição i for a chave buscada, eu retorno i para o usuário. Caso contrário, eu vou retornar inválido. Para inserção de um elemento, a gente está fazendo uma inserção numa estrutura ligada. Então, a gente precisa saber onde a gente vai inserir, lembrando que a nossa estrutura é ligada e ordenada pela chave. Então, eu tenho que descobrir qual que é o elemento menor que ele, qual que é o maior, né? Eu tenho que descobrir entre quais elementos ele vai ser inserido. Em termos de lista ligada, o elemento anterior dele, né, que com chave menor, tem que apontar para ele e ele tem que apontar para quem era o próximo desse anterior. Então, a gente vai ter que fazer um percurso aí na nossa estrutura para achar tanto o anterior quanto o próximo dele, para ele ser colocado no meio desses dois elementos. Aí é o segredo da nossa inserção. Em particular, a implementação que a gente vai fazer, a gente não vai permitir elementos repetidos. Por quê? Porque no domínio, né, é uma escolha, porque em vários domínios de aplicação não faz sentido ter elementos repetidos. Por exemplo, numa turma de alunos não faz sentido um aluno estar matriculado 2 vezes na mesma turma. Mas é só pensando nisso, daria para implementar permitindo ou não permitindo. Essa implementação aqui não vai permitir a inserção de chaves repetidas. Lembrando que a gente tem uma lista de elementos válidos, uma lista de elementos disponíveis, a gente vai ter que pegar um elemento que está na disponível para ele se tornar o válido, o elemento que está sendo inserido, e temos que, obviamente, tirar ele da lista de disponíveis. Então, a gente vai ter que alterar a lista de disponíveis também. Então, aqui é uma ideia geral, né? A gente tem uma lista da forma que a gente implementou aqui. Então, em vermelho estão as setas, os ponteiros dos elementos que estão disponíveis, né? São índices do arranjo, e em cinza dos elementos válidos. A nossa lista tem 5, 7, 9 como válido. O que acontece se eu quero inserir o 8?
eu vou pegar a primeira posição disponível de memória, vou colocar esse registro lá, e eu tenho que descobrir quem vai ficar antes dele e quem vai ficar depois dele. No caso aqui, o 7 e o 9. E o que eu tenho que fazer? O 7, que apontava para o 9, tem que agora apontar para o 8, e o 8 tem que apontar para o 9. Então, eu tenho que fazer esses acertos, e além disso, eu tenho que acertar a lista de disponíveis. O primeiro disponível era o 8, agora o primeiro disponível era quem está na posição 4 do arranjo, que a gente colocou o 8, né? E agora o primeiro que está disponível vai ser quem está na posição 2 do arranjo, que era o próximo disponível. Então, a gente tem que acertar isso aqui também. Então, vamos implementar tudo isso, né? Tem bastante coisa que eu falei que a gente precisa implementar na inserção. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Começando por uma função auxiliar, para pegar um elemento que estava disponível e passar para a gente, tirar ele da lista de disponíveis para a gente poder inserir o elemento lá. Essa função chama obter nó, que vai obter um elemento que estava na lista de disponíveis, ele recebe a lista, o endereço da lista como parâmetro, e o que ele vai fazer vai ser tirar alguém da lista de disponíveis, se é que existe esse elemento. Então, eu criei uma variável auxiliar aqui chamada resultado, que vai guardar a posição do primeiro elemento disponível. O que eu tenho que fazer agora? Esse elemento, se ele existir, se tinha alguém disponível, ele vai parar de ser disponível e o novo primeiro elemento a ser disponível é quem era o segundo elemento disponível. A gente está tirando o primeiro para poder usar. Então, se o elemento disponível, o primeiro disponível, existisse, fosse diferente de inválido, o primeiro disponível vai ser o próximo disponível. Como que eu sei isso? É só pegar o valor do campo prox do elemento que está ali na primeira posição dos disponíveis. E, por fim, o que eu faço é retornar essa variável resultado que guarda o endereço do primeiro disponível. Note que o primeiro disponível já podia ser inválido, então, se isso acontecer, a gente vai retornar inválido e quer dizer que a estrutura está lotada, não deu para liberar ninguém para ser usado. A nossa inserção recebe como parâmetro a lista e o endereço da lista e o registro que vai ser inserido, lembrando que a gente está inserindo de forma ordenada pela chave. Se o LSETADISPO for inválido, ou seja, não tem espaço disponível, a lista está lotada, né, o nosso arranjo está lotado, não tem o que fazer, a gente vai ter que retornar false, não dá para inserir. Caso contrário, o que eu vou fazer nesse trecho de código aqui é achar quem é o anterior do elemento que vai ser inserido e quem é o posterior dele. Eu vou guardar justamente esses índices nas variáveis ant e i. O ant começa com o inválido, o i começa com o início, e daí a gente vai iterar aqui procurando o elemento correto, fazer uma espécie de uma busca sequencial procurando a posição do nosso elemento. Então, a gente vai ter um laço que é aquele laço da busca sequencial, considerando que a estrutura está ordenada. Enquanto o i não for inválido, né, sendo que o i começou pelo primeiro elemento válido, e a chave do elemento atual for menor do que a chave buscada, eu vou para o próximo elemento. Agora, já que eu estou gerenciando duas variáveis, o anterior e o i, que é o atual, então eu tenho que mandar o anterior receber o atual e o atual recebe o próximo. Né? O i recebe a LSETAI.prox, recebe o próximo dele. Ao final desse laço, o que eu tenho? Na posição ante, eu tenho o anterior ao elemento que vai ser inserido, que pode ser inclusive inválido se esse elemento tiver que ser inserido na primeira posição, né, for o elemento de menor valor entre todos os elementos que existem na nossa lista. E a variável i, ela está guardando a posição ou do elemento atual, né, que ou é o próprio elemento, se ele já existir na estrutura, ou é o próximo, é o elemento que tem chave maior que ele. Né? O laço ia enquanto a chave atual for menor do que a chave dele. Se a chave for válida, se o i for diferente de inválido, né, a posição, perdão, do elemento for válido, o i, e a chave for igual à chave buscada, quer dizer que o elemento que eu estou buscando, que eu quero inserir, já está lá. A gente combinou que não ia fazer inserção com duplicação, então a gente vai retornar falso que não vamos inserir com duplicação. Caso contrário, a gente vai poder inserir. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, chamar a função auxiliar obter nó, que a gente acabou de implementar, para dar um nó novo, retornar um nó novo, um nó que estava na lista de disponíveis, né, que está disponível, para a gente copiar nosso registro para dentro desse elemento, que agora está na posição i. Então, o i recebe obter nó e a gente insere o nosso registro lá. Note que no começo da função de inserção, a gente já verificou se tinha elementos disponíveis. Então, com certeza tinha. E então, a gente pode fazer a inserção do elemento lá dentro.
Agora, aqui a gente vai dividir em duas condições, se o elemento que está sendo inserido tem anterior ou não, se a variável ante é igual a inválido ou não. Ou seja, o elemento anterior vai ser o primeiro da nossa lista ordenada, se ele não tiver anterior, significa isso, ele vai ser o primeiro. Se ele tiver anterior, ele não é o primeiro. Esse teste pergunta justamente, se ele não tem anterior, ele vai ser o primeiro. Ser o primeiro significa o quê? Que o próximo dele é quem era o primeiro. Então, o próximo do elemento da posição i, que é esse elemento que a gente acabou de inserir, vai ser quem era o primeiro. Além disso, o início precisa apontar para ele, porque agora ele é o início da lista. Caso contrário, ele tinha um anterior. Então, o que acontece é que ele vai apontar para o próximo do anterior dele, né? Ele está sendo inserido entre o anterior e o próximo dele. Então, ele vai apontar para o próximo do anterior dele e o anterior dele tem que apontar para ele, né? A gente está ordenando a nossa estrutura, então a gente tem que fazer isso e, por fim, a gente retorna true. A exclusão do elemento segue bastante essa lógica, a gente vai passar rapidinho por ela. A diferença é que a gente procura o elemento, se não existir, não dá para excluir. Se existir, a gente exclui e tem que colocar esse elemento na lista de disponíveis e acertar o ponteiro, né? Quem apontava para esse elemento que está sendo excluído vai ter que apontar para o próximo elemento, para o elemento seguinte, em termos de ordem lógica da lista. Lembrando que é uma lista ligada, não necessariamente a próxima posição do arranjo. Como que funciona a exclusão? A gente faz aquela busca que nem a gente fez na inserção, né, guardando o anterior e o i, para verificar onde que o elemento buscado deve estar. A diferença aqui, né, o código aqui inicial é igual, a diferença é que se o elemento não existe, não dá para excluir. Então, se o nosso i for inválido, ou se ele for válido, mas a chave não for igual à chave que a gente está procurando, não dá para excluir, a gente retorna false. Caso contrário, o i vai ter a posição do elemento que a gente está excluindo. Então, a gente cai novamente em duas condições. Esse elemento que está sendo excluído tem anterior ou não tem anterior? Se ele não tiver anterior, quer dizer que o início apontava para ele, então agora o início tem que apontar para o próximo dele. Se ele tivesse anterior, o anterior apontava para ele, ele vai ser excluído, então o anterior tem que apontar para o próximo dele. Por fim, a gente tem que devolver esse nó que foi excluído para a lista de disponíveis, a gente vai fazer isso com uma função auxiliar que já eu mostro para vocês, e retornar true. Então, vamos só implementar essa função auxiliar agora. Em que posição da lista a gente vai colocar esse elemento, né? A gente está pegando o elemento e devolvendo para a lista de disponíveis. A lista de disponíveis não precisa ficar ordenada pela chave, porque são elementos inválidos. Então, a gente vai inserir na posição que é mais fácil de inserir, que é no início da lista, para a gente não precisar ficar percorrendo a lista. Então, é bem fácil inserir no início, basta a gente falar que o elemento que está sendo inserido lá vai ter como próximo quem era o primeiro da lista de disponíveis e ele vai se tornar o primeiro da lista de disponíveis. Então, a variável dispo aponta para ele. Para terminar a aula de hoje, a gente vai fazer a função de reinicialização, que nada mais é do que, nesse caso, chamar a função de inicialização. Então, a gente vai, dentro da função de reinicialização da lista, a gente vai chamar a inicialização da lista. Com isso, a gente termina a nossa implementação aí da nossa lista ligada, usando ainda uma implementação que a gente chamou de estática, que é uma implementação usando arranjos. Na próxima aula, a gente vai ver uma implementação dinâmica, onde a gente aloca a memória para cada novo elemento e desaloca a memória dos elementos excluídos, também numa lista ligada com o que a gente vai chamar de implementação dinâmica. Muito obrigado por assistirem, vejo vocês na próxima aula.